Semana passada nós falamos um pouco sobre a necessidade da interpretação e essa semana nós vamos estar encerrando esses dois encontros aí sobre princípio de interpretação, nós vamos estar falando mais detidamente desses princípios. Aquiete o coração de vocês, porque apesar de ser dividido, né, a gente tem 2 encontros de princípios hermenêuticos e tem 3 encontros de método de estudo bíblico. Nesses 3 encontros, nós vamos também falar desses princípios. Vai estar o tempo todo, esses princípios vão estar diante de nós. Então, ainda que o tempo aqui seja pouco, né, para a gente estar tratando com um pouco mais de detalhe esses princípios, mas a gente vai estar, ao longo das próximas 3 aulas, sempre retornando neles. Tá? A hora que tiver muito ruim para vocês me ouvirem, por favor, interrompam e me avisem. Professor, está picotando muito e tal, para a gente parar, conforme for, de repente, eu tirar a imagem aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou por que interpretar a Bíblia, né, semana passada, devido entre muitos motivos, nós colocamos que o desafio de transpor abismos, distanciamentos, né, como distanciamento cultural, distanciamento linguístico, distanciamento geográfico, né, e os distanciamento com relação ao ser de Deus, né, ao Deus da palavra. Então, nós falamos por que se torna necessária essa interpretação? Porque não nos é possível uma interpretação automática, tendo em vista que a gente está muito longe da realidade do que é a Bíblia e da sua e da construção, né, do desenvolvimento dessa Bíblia como um livro. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, nós temos uma distância enorme com relação a ela, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso, infinitamente santo, Criador, para com sua criação, a sua criatura, que, além de ser criatura, teve a sua natureza afetada pelo pecado. Então, a gente já tem essa distância. E também temos a distância dos autores humanos, tendo em vista, né, há mais de 2.000 anos que nós temos só de distância dos escritos do Novo Testamento. Se colocarmos dos escritos do Antigo Testamento, tem escritos que nós vamos ter aí mais de 5.000 anos. Então, isso torna necessário transpor esses abismos, porque esses abismos impedem, esses distanciamentos impedem que a nossa compreensão seja automática. Então, seguindo, a gente já falou um pouquinho disso, então vou ser bem rápido nessa parte aqui, meus irmãos, de definições. Né? A interpretação, ela busca responder o que significa o texto. Interpretação é a busca por determinar tão intimamente quanto possível o que, através do autor inspirado, Deus queria dizer, e não o que o texto significa para mim. A gente falou muito disso. Interpretação não é o que significa para mim. Interpretação é buscar identificar o que o autor inspirado quis comunicar. Né? Nós assumimos a posição ortodoxa, a posição conservadora de que o texto tem somente um significado, que é o significado que o autor, ao escrever, pretendeu. Então, o que Paulo quis escrever a Timóteo é o que Paulo quis escrever a Timóteo. O que Paulo escreveu a Filemão é o que Paulo quis escrever a Filemão. O que Isaías falou ao rei Uzias, o registro do que Isaías falou ao rei Uzias Ezequias, é o que ele quis falar. Não é o que eu acho que ele quis falar. O que ele quis dizer é isso, isso e isso. Então, meu exercício de interpretação é a partir das ferramentas, da disposição e da fidelidade à palavra, buscar entender, alcançar aquilo que o autor inspirado intencionou falar. No tocante a isso, vale ressaltar aqui dizer que um texto tem apenas um significado, não quer dizer que ele descreve que o que ele escreve tem somente uma aplicação possível.
Pelo contrário, ele poderá ter múltiplas aplicações. Então, essa é uma distinção muito importante que a gente precisa fazer. Interpretação de aplicação. Interpretação é o significado do texto pretendido pelo autor. A aplicação é, tendo compreendido a intenção do autor, o significado do texto, eu verifico a aplicabilidade ou não daquele texto à minha realidade hoje. Então, como aplicação, ela vai ter vários exemplos, vai ter várias aplicações. Como a gente falou a semana passada, usando como exemplo o Salmo 23, que dependendo do contexto, da situação em que você esteja vivendo, ou para o público a quem você esteja se dirigindo, a aplicação e a forma com que a pessoa será tocada pela palavra será diferente. No entanto, o que o salmista intencionou falar, o que ele estava dizendo, sempre será o que ele está dizendo. Tranquilo? Qualquer coisa, meus irmãos, né? Apesar de estarmos gravando, isso aqui é um ambiente de sala de aula. Levanta a mão, fala, que a gente vai em direção ao que vocês querem comentar, tá bom? Por favor, não deixe de falar, não deixe de interromper, por assim dizer, a minha fala, né? O propósito da interpretação, né, só reiterando, como diz o Douglas Fee e o Stuart, é buscar o significado único, simples e claro do texto, e não a sua originalidade, de maneira a buscar descobrir o que ninguém mais fez. A gente falou também disso. Fugir da tentação de ser inédito, de falar o que ninguém falou. Na maioria das vezes, esse ineditismo ele vai ser resultado de um erro. Vai ser resultado de um erro. Maioria das vezes. Não quer dizer sempre, mas a maioria das vezes. Porque a necessidade da interpretação, nós já falamos, né? A questão da dupla autoria, nós já falamos, né? Os distanciamentos, né? O distanciamento temporal, contextual, cultural, linguístico, autoral, a natureza divina da Bíblia que impõe naturalmente um abismo entre nós, entre nós e o autor divino, o que nos torna totalmente dependente da ação do Espírito Santo e da fé salvadora, para que possamos compreender a palavra de Deus como tal. Distanciamento espiritual, a queda. Distanciamento moral, né, na nossa relação com o autor divino. Então, agora nós vamos para os princípios de interpretação, que é o nosso objetivo hoje. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, não se faça de rogado. Vamos falar. Celso, Robson, Débora. Vocês estão me ouvindo bem? Está melhor a transmissão? Sim, eu estou ouvindo. Gente, não me deixa me sentir só, não. Não me deixa sentir abandonado, não. Tá dando para ouvir melhor assim, professor. Hã? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir melhor assim. Ah, que bom. Então vamos seguir. Professor, para mim está bem claro, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom então, meus irmãos, vamos lá. Estamos concentrados. Valeu. É o César que está falando agora, não é? Ou é o Robson? Uma voz tão firme, voz de locutor. É o César. Ah, sim. Então vamos lá. Princípio de interpretação. Na interpretação, consideramos dois grupos de princípios. O geral, que se aplica a qualquer texto bíblico, e o específico ou especial, aplicados a tipos especiais de texto. Então, nós vamos verificar isso melhor quando a gente for tratar dos métodos de estudo da Bíblia. A Bíblia, a gente já falou disso, a Bíblia ela tem gêneros literários. Gêneros. A Bíblia é um livro, mas entre esses 66 livros da chamada biblioteca, você tem gêneros literários. Então, quando a gente fala de princípios gerais,
Princípios gerais são aqueles que, independente do gênero literário, ou tipo literário, ou estilo literário, né? São sinônimos, gênero, tipo, estilo literário, você vai usar as mesmas regras. Essas são regras gerais para qualquer texto, seja que você esteja interpretando uma profecia ou um texto do Apocalipse. Se você esteja interpretando um livro poético, um salmo, ou uma literatura epistolar, uma das cartas. Esses princípios, chamados princípios gerais, eles são aplicáveis a qualquer gênero da Bíblia, qualquer tipo, qualquer livro, qualquer testamento, em qualquer texto bíblico, você vai usar esses princípios gerais. Já os princípios especiais, que é o que nós não vamos ter tempo de tratar no nosso curso, porque é uma infinidade de princípios, e eu recomendo veementemente um livrinho de bolso, é um livrinho de bolso, que saiu pela editora CPAD, já deve estar na 10ª edição, é um livrinho de bolso, que é Hermenêutica, o nome do livro, está aí nas referências bibliográficas. Hermenêutica, ele é laranja a capinha dele, do PC Nelson. Esse livro deve ser 12, 13 reais, ele é de bolso, mas ele é muito bom para você pegar esses princípios de literatura, de gêneros específicos. Ele vem de maneira bem simples, bem resumida, mas te dando algumas dicas muito legais. Vale muito a pena, né? E é um livrinho barato, de bolso, pode estar sempre dentro da sua Bíblia, é muito bom. Então, princípio geral, qualquer texto bíblico. Princípios específicos ou especiais, para gêneros distintos de literatura. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter alguns princípios que são aplicados a um texto apocalíptico de maneira particular, alguns princípios que vão ser aplicados aos textos tipológicos, alguns princípios que são particulares à literatura poética. Então, esses são específicos. Ou, como você pode pegar em livros ou ouvir em palestra, hermenêutica geral e hermenêutica especial. Está também associada a isso. Hermenêutica geral é o conjunto de ferramentas e princípios que são aplicados a todo texto. Hermenêutica especial ou específica é o conjunto de ferramentas aplicadas a um texto, a um gênero literário específico. Beleza? Tranquilo até aí? Creio que sim. Como diria minha mãe, quem cala consente. Para o nosso objetivo, vamos considerar 5 princípios gerais ou princípios básicos. Vamos lá. Um dos princípios gerais, considerar o conteúdo. Há uma relação de causa e efeito entre conteúdo e significado. A obtenção do conteúdo, a matéria-prima que fomentará a interpretação em busca do significado. Então, conteúdo é o quê? É o texto. É o texto. Então, o texto que eu estou analisando, o texto que eu estou investigando, os frutos dessa investigação vão determinar o significado. Eles vão determinar o significado. Não tem... eu estou analisando um texto apocalíptico e o significado vai ser de um texto do Gênesis. Não. O conteúdo que está sendo analisado e o resultado dessa análise vai determinar o significado do texto. Vai determinar em qual sentido. A forma com que eu conduzi o meu processo de interpretação vai resultar no significado atribuído. O meu esforço é para que o significado que eu encontrei seja o pretendido pelo autor, não tenha sido algo criado ou resultado de uma análise de conteúdo mal feita, ou de não ter nem feito uma análise. A segunda coisa a ser considerada como um princípio geral, que vale para qualquer texto, é o contexto, né? Isso aí a gente ouve o tempo todo, contexto, 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 contexto. Contexto é a coisa mais importante dentro da interpretação. Precisamos entender o contexto. Dentro de toda a comunicação, se eu ouço uma reportagem, eu preciso entender o contexto, se a reportagem não é na íntegra, é um recorte.
fulano falou isso, né? Do ano passado para cá, isso está muito em moda. As falas sendo retiradas de contexto por um lado, por outro, enfim. Então, entender o contexto em que algo está acontecendo, em que algo foi dito, em que algo foi escrito, é determinante para te ajudar a obter a compreensão correta, o significado real pretendido pelo autor, seja da fala, ou seja, né, do texto. Tranquilo? Seguimos, então. Dentro do contexto, nós temos algumas coisas particulares. Então, contexto de maneira geral, mas dentro do contexto eu vou analisar. Contexto literário é o que está diretamente no texto, ao redor da porção em estudo. Então, eu estou estudando Mateus 15, João 15. Então, o meu contexto literário é aquela porção ao redor. É João 14, João 16, né, também chamado contexto imediato, né, ou contexto amplo. Então, contexto literário é onde o texto está. Qual é o contexto dele, ali, onde ele está? Né? Contexto histórico é o pano de fundo, detalhe da época de escrita do texto. O que estava acontecendo? Vamos pensar, por exemplo, no livro de Ruth. Livro de Ruth. Dá para a gente dar um exemplo bem legal com o livro de Ruth. Livro de Ruth. Cadê minha Bíblia? Está aqui. Deixa eu abrir aqui no livro de Ruth, né, que é um livro muito conhecido por nós. Tá aqui, livro de Ruth, ó. Ruth, capítulo 1, na minha versão, o texto diz assim, ó, na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, qual é o contexto histórico, qual é o pano de fundo dessa narrativa de Ruth? Ó, o pano de fundo é período dos juízes, eu já sei, o texto já está me dizendo, eu não preciso nem de pesquisa adicional nesse sentido. Então, é período dos juízes. O que estava acontecendo? Houve fome. Então, nesse período, o povo foi castigado por uma fome. E, em função disso, um homem decidiu deixar a sua cidade. Então, eu vou investigar, eu já tenho sinalizado, no caso desse texto, que é no período de juízes. E, nesse caso em especial, eu tenho o livro dos juízes na Bíblia. Então, eu vou ao livro dos juízes tentar entender que período é esse, como era esse período, como era a fé das pessoas, como se comportavam, como se relacionavam com Deus, como era a cultura, como estava a economia, como era o sistema de governo. Aí, se a gente pegar aqui, no finalzinho do livro de Juízes, diz, ó, Juízes 21, verso 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. Opa, olha só, o último versículo do livro dos Juízes já me diz mais ou menos como era o livro de Juízes, o período de Juízes. Ó, o período de Juízes não havia rei, o período de Juízes, cada um fazia o que dava na sua mente, né? Diz que eles seguiam o que lhe parecia certo. Algumas versões vai dizer que eles faziam o que o seu coração dizia, o que sentia no seu coração. Era o que diz no popular, era cada um tinha a sua verdade, cada um tomava a sua decisão. Então, a gente já sabe que o livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. Nós sabemos que nesse período em que houve grande fome em Israel, nós sabemos que nesse período de juízes era um período que não tinha o rei e que nesse período também o povo era desgovernado, cada um fazia o que dava na telha. Então, reconstruir o pano de fundo é isso, é verificar aonde o texto foi escrito, em que época, quais eram as circunstâncias, né? E dentro desse ambiente de contexto histórico tem um desdobramento que a gente investiga, que é contexto cultural. Qual era a cultura da época? Quer ver? Vamos falar do livro de Ruth, continuando falando do livro de Ruth. Olha, quando a Ruth é orientada por Noemi a deitar-se aos pés de Boaz, aquilo ali é um hábito, é uma cultura. Ó, você vai deitar do pé dele e vai puxar para sobre de si uma ponta da sua capa, do seu manto.
aí ele vai ser obrigado a fazer isso e isso. Opa, havia ali um elemento cultural. Ou, por exemplo, quando Boaz vê pela primeira vez Ruth, que ordena aos seus aos lavradores da sua terra que, ao fazerem a colheita, deixasse que caísse algumas coisas para os respigadores. Opa, quem eram esses respigadores? Que cultura é essa? Que hábito cultural é esse dos respigadores? Ou um outro elemento cultural, quando Boaz decide por tomar Ruth como esposa, o que ele fala? Não, eu preciso me reunir com o conselho de anciãos na porta da cidade, porque há alguém antes de mim que pode reivindicar o redimir da família. Isso precisa ser feito ali na frente de todo, na presença de testemunhas. Então, identificar elementos culturais e qual a validade desses elementos culturais para a compreensão do texto, para tornar o texto mais significativo, tornar o texto, a verdade do texto mais evidente e profunda. Por exemplo, vamos pensar soltando agora, vamos sair do livro de Ruth e vamos para o livro de João. Quando Jesus fala para os discípulos, né? Não, se João 14, se eu não me engano, meus irmãos, eu posso estar errado, mas João fala para os discípulos, Jesus fala para os discípulos, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim, na casa do meu Pai tem muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou, mas eu voltarei, né? Se eu não for, não enviarei o Consolador, aquela coisa toda. Então Jesus fala, na casa do meu Pai tem muita morada, eu preciso ir, mas eu vou e volto para buscar vocês. Essa é a nossa esperança. Jesus foi e vai voltar para buscar a igreja. Amém? Aleluia? Amém. 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 Eu estou em outra Aleluia. Eu estou em outra voltagem, meus irmãos. Eu estou em outra voltagem. Amém, glória a Deus. Está inspirado. O professor está inspirado hoje. Eu estou em outra voltagem. Então, o que Jesus faz? Ele usa uma figura cultural do casamento naquele diálogo. Então, quando eu vou investigar a cultura por trás daquele desenvolvimento do texto ali, o contexto cultural, eu vou entender que havia, na ideia de casamento, o que acontecia. Aí, deixa eu trazer logo para a cena o elemento da ceia. Quando Jesus, João 14, ali, Jesus está se preparando para a última ceia, né? Que ele fala, olha, eu desejei muito comer essa ceia convosco e tal, e não farei de novo até que esteja com vocês. Quando chega na ceia, o que Jesus faz? Depois de ter comido, que a gente nunca fala isso, né? Ele primeiro comeu, se satisfez, celebrou, estava ali. Aí tem um momento solene. Depois de ter ceiado, né? A gente fala da ceia, mas depois de ter ceiado, Jesus tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vós. Depois ele o cálice da aliança, a promessa de ir, preparar a morada e voltar. Tudo elemento da cerimônia de casamento. Qual é a figura que é usada do relacionamento de Jesus com a igreja? De um casamento, do noivo com a sua noiva. Então, há um pano de fundo cultural que tornam a fala de Jesus pertinente e que, para os seus primeiros ouvintes, tem uma clareza muito grande. Por quê? Na mente dos discípulos, quando eles ouvem Jesus falar, o que Jesus está falando para eles? Olha, a gente sabe que o noivo, o pretendente, ele sai, ele vai até a terra da família da sua pretendida. Chega lá, ele senta com o pai, acerta o dote, faz o pagamento desse dote. Depois há uma refeição. À mesa, esse compromisso de casamento é selado com o cálice de vinho. Então, o cálice simbolizava estamos acordados, temos um compromisso firmado. Eu já paguei o preço, agora estamos combinados. Eu vou, aí o noivo voltava para sua terra, preparava a moradia no terreno, na terra da sua família, ou na terra que o pai lhe destinara para isso, preparava e, num tempo determinado, ele retornava à terra da sua prometida
e voltava com ela no cortejo nupcial. Quando esse noivo ia buscar, ele já ia com um cortejo na sua parentela, dos seus amigos, aquela arruaça, né, aquela coisa judaica bem, e ele ia com aquele alarido, os toques de trombeta. Olha só o noivo vindo, tá? Olha a figura, olha as figuras por trás dos textos que nós lemos. Então, o toque de trombeta está anunciando, lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo. Por isso que, às vezes, alguns têm muita dificuldade com a ideia de que Jesus virá secreto, né? Porque diz que as trombetas irão tocar. Então, mas isso é outra discussão. Mas vamos lá, vem o noivo, vem o noivo. Aí, chega lá, o acordo firmado, ele toma para si a noiva, sobe com ela na charrete, carroça, né? Mas não é limousine, né? Hoje é limousine, né? Limousine, carrão. Coloca ela ali na charrete, na carroça, no transporte nupcial, e agora essa multidão já é maior, porque é a multidão que veio com o noivo, mais os celebrantes por parte da noiva, que retornam em cortejo para a morada que foi preparada. Então, quando Jesus fala para eles, eu vou preparar a morada, se não fosse assim, eu não teria dito. Quando Jesus ergue o cálice, para eles está tudo muito claro. Está tudo muito claro. E que tem um elemento cultural ali, aí que se torna distintivo em relação a nós ocidentais. Alguns elementos, vamos destacar alguns. Primeiro, na cultura ocidental, a nossa cultura, o mais importante é a noiva. Na cultura oriental, não. O importante é o noivo. No casamento, o importante é o noivo, a festa é do noivo, o noivo que paga, o noivo recebe o dote, e vai aquela coisa toda, é o noivo. Na cultura ocidental, não. O noivo é um elemento de decoração que às vezes fica 2 horas em pé lá esperando a noiva, e ninguém olha para o noivo, quer ver é a noiva. Mas não. Na cultura oriental, na cultura de onde Jesus estava, ele, o noivo, é que é mais importante. A igreja, embora importante, não é mais importante do que ele. Segundo elemento, que em relação a nós ocidentais, é totalmente diferente, que fica muito claro para eles que estão ouvindo. Na cultura deles, o noivado é compromisso indissolúvel. A partir do momento que sentaram-se o pai da noiva e o noivo, e o pai do noivo, a família, e acertou-se, dote, tudo direitinho, selou com o cálice de vinho, não tem volta. É carta de divórcio. Não é como na cultura ocidental, que noivado virou test drive, né? Virou o momento de testar, ver se dá certo. Não, lá não. O noivado era compromisso. Os irmãos lembram que quando José teve notícia da gravidez de Maria, ele era comprometido, não era casado. Ele era noivo. E o que Lucas diz? Que ele intentou-lhe dar a carta de divórcio em secreto, para que ela não fosse envergonhada. Mas carta de divórcio, porque já foi acertado. Já foi acertado, não tem mais aquela coisa de gêneros incompatíveis, acabou a química. Isso não existia naquela cultura, e ainda hoje isso é muito preservado nas culturas orientais. Então, o contexto cultural, o contexto histórico, a reconstrução dele, ele vai servir para nos permitir entender com mais clareza a intenção do autor, e, para além disso, nos dá uma compreensão mais profunda do evento que estava sendo narrado, do que estava acontecendo, qual é o impacto daquilo. Entender que havia garantias, não só na fala, porque o rito abraçado é garantia. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir, né? Então, vamos lá. Sim. Ainda sobre contexto geográfico. A gente falou na aula passada, né, aquela questão de era necessário passar por Samaria. Entender a geografia é muito importante. Por exemplo, a gente compreende um salmo, vamos dizer assim, como diz, assim, como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém.
Quando eu entendo essa geografia, quando eu consigo visualizar essa geografia desses montes guardando Jerusalém, servindo como uma dificuldade para que os inimigos chegassem e invadissem a cidade, eu começo a ter uma clareza maior dessa figura, né? Ou quando o salmista diz, restaura-nos, Senhor, como a torrente do Negueve. Quando eu entendo o que acontecia, aquele fenômeno de as águas torrenciais do degelo do Monte Hermon, que desce, né, rumo ao deserto do Negueve, e ali né, as planícies, né, aquela terra árida torna-se frutífera de tempo em tempo. Então, a gente sabe o que o salmista está falando, né? Restaura-me como as torrentes do Negueve. Ó, assim como as torrentes do Negueve traz vida à terra árida, Senhor, me restaura. Então, entender essas coisas nos ajuda no processo de identificar o significado correto. E, para além disso, ter uma compreensão mais profunda, mais firme do que está sendo dito. Beleza? O último contexto é o contexto teológico. O contexto teológico é muito importante. É muito importante. Porque, veja bem, agora vamos falar do livro de Jó. Livro de Jó. O livro de Jó é muito famoso pelos inimigos de Jó, né? Que alguns chegam a falar. Isso não é amigo, é inimigo de Jó. Mas, quando o crente mais dedicado à leitura do texto bíblico começa a ler e tem compreensão da Bíblia, se ele pegar para ler só o livro de Jó, tem um problema. Mas se ele tem uma compreensão da Bíblia de maneira geral, ele vai começar a se perguntar, pô, mas isso aqui que os amigos de Jó estão falando não é verdade? Não é verdade? O que está errado nisso? O que está errado nisso? O que está errado nisso? Então, eu preciso entender o contexto teológico. O que isso vai me dizer? É como aquele povo, o povo daquela época, aquele povo em que tinha um registro, que foi registrado o evento, se relacionava com Deus e entendia como Deus se relacionava com ele. Então, por exemplo, os amigos de Jó, naquela cultura ali, eles entendiam dessa forma, que quando você estava bem com Deus, tudo te ia bem. E quando começavam as coisas dar ruim para você, era porque Deus estava pesando. Oi? Alô? Alô? Alguém falou? Tinha travado aqui para mim. Estava dando para escutar. Travou também para os demais irmãos? Me diz o ponto onde ele travou para eu poder retornar lá. Então, voltando. O contexto teológico é o esforço que nós temos que fazer de tentar descobrir como aquele povo entendia Deus e se relacionava com Deus. Então, por exemplo, no contexto dos amigos de Jó, eles entendiam era muito impregnada na mente deles essa relação retributiva de Deus. Anda assim, faz assim e receberá e será próspero. Faz assim e será abençoado. Faz assim e será bem-aventurado. Então, isso era muito impregnado na cultura deles. E nós vemos a reminiscência desse pensamento no Novo Testamento, e infelizmente na igreja hoje. Mas no Novo Testamento, quando os discípulos estão com Jesus e passa um cego de nascença, e eles perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou para que esse nascesse dessa forma? O que Jesus fala? Ninguém. É assim para a glória de Deus. Ou seja, Jesus não atribuiu a um pecado de alguém, de uma geração passada, a cegueira daquele a quem eles apontavam. Mas havia na cultura, na mente deles, era isso. Se nasceu aleijado, se foi contaminado de lepra, se não prospera, está longe do favor de Deus em função de algo que está fazendo de errado ou algo que está deixando de fazer. Então, entender o contexto teológico é importante por isso. Voltando para a história de Ruth, por que Boaz fez isso? Por que Boaz fazia isso? Qual era o contexto?
Ah, Boaz fazia isso porque Boaz era um homem temente a Deus e cumpria a lei. A lei de Moisés dizia isso. A lei de Moisés dizia aquilo. A lei de Moisés dizia aquilo. Oi, quem puder, quem está com o microfone aberto aí, por favor, que eu estou pegando um novo som aí. Um novo som. Mas beleza, voltando. Então, quer ver algo que é muito importante? Quando a gente lê lá em Gênesis 17, se eu não me engano, é Gênesis 17. Deixa eu voltar aqui para não ficar só nas minhas palavras e eu não dar a referência errada para vocês. Não, não é 17, não. Calma aí. Calma aí, meus irmãos. A história de Judá e Tamar. Na história de Judá e Tamar, quando a gente lê a história de Judá e Tamar, o que a gente verifica? Eu acho que é 27 ao invés de 17. O que a gente verifica? Aquela questão de um irmão preservar o nome do outro, se casando com a viúva. Se casando com a viúva. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo, porque senão a gente vai fazer julgamentos errados. Pô, mas como assim? Como assim? Como ele se relaciona, como ele era obrigado a casar com a esposa do seu irmão? Por que Deus puniu com a morte aquele que, por exemplo, pegava e jogava o sêmen no chão para que a viúva não engravidasse? Se a gente não entender como era a relação do povo com Deus, como era compreendida a relação desse povo com Deus, a gente vai inferir juízos. É 38, Gênesis 38, Judá e Tamar. Gênesis 38, Judá e Tamar. Então, a gente precisa entender o contexto em que foi desenvolvido. Contexto cultural, contexto geográfico, contexto teológico, contexto gramatical, tudo, tudo. Beleza, meus irmãos? Alguém aí falar alguma coisa? Alguma dúvida? Marciano? Ozenilde? Não, então tudo tranquilo. Paz do Senhor, pastor. Paz, minha irmã, tudo bem? Eu estava ouvindo o pastor aí falar esse ensinamento aí, eu achei muito interessante, porque, né, é a mesma coisa que acontece hoje, né? Muitas das vezes as pessoas elas julgam, né, a vida da pessoa. A vida da pessoa está passando por uma prova muito grande, não está agradando a Deus. A vida da pessoa fica enfermo, não está agradando a Deus, entendeu? Estou prestando bem atenção nessa sala de hoje, estou achando bem interessante, mas estou aprendendo. É muito importante, como eu falei aqui no começo, a doutrina ela tem a ver com a forma com que nós compreendemos o nosso relacionamento com Deus. É isso aqui, tá vendo? Verdade. Contexto teológico, entendeu? A forma como eu sou doutrinado, ensinado, a forma como eu compreendo as doutrinas bíblicas vão determinar como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com o meu próximo, entendeu? Então, se eu entendo errado como Deus se relaciona com o seu povo, eu vou falar isso, olha lá, tá vendo? Tá doente porque não entregou o dízimo. É verdade. Tá doente. Mas eu não entendi nada, é porque eu não entendi nada como Deus se relaciona com o povo dele. Eu não entendi nada como acontece o perdão, a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu não entendi nada. Então, quando a gente vê essas posturas, tá ali, ó, tá vendo? Não entendeu nada. Deus perdoe o irmão porque ele não entendeu nada. Entendeu? Amém, pastor. Vamos lá. É como dizem nos dias de hoje, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Muitas das vezes o irmão, em vez de estudar a palavra, buscar o entendimento da palavra, ele quer ouvir pregações
e expor a pregação dele através de outras pregações, tá? Ele se torna, às vezes, muitas vezes, preguiçoso em querer mergulhar na palavra do Senhor e buscar esses textos, esses contextos, né? Ele vai, como a Maria vai com as outras, né? O pastor que ouviu na pregação falou isso, e eu vou levar isso para a minha pregação. E muitas das vezes o outro está errado e ele vai seguir o mesmo caminho, né? Vai perpetuando o erro. Sim, sim. Ele não procura mergulhar na palavra, porque muitas das vezes é igual aquele irmão que fala 6 horas por mim, né? Irmão, 6 horas. 6 horas por mim, ora por mim, pastor. Mas ele mesmo não quer dobrar o joelho dele e orar, né? O irmão, 6 horas é ótimo. Ore por ele, né? Aí é mais fácil. Quem não estiver falando, por favor, né, feche o microfone. Na hora que falar, ativa o microfone, que aí fica mais limpo o áudio para a gente. Tem uma cachorrinha cantando aí. Tá igual os meus. Meus aqui adoram cantar também. Terrível. Parece que ele sabe a hora que começa a aula e a hora que ele começa a latir. Terrível. Mas isso que você falou, o Marciano, isso é muito importante. Tem 2 coisas que a gente tem que ter atenção nisso. Não há nenhum problema em você ouvir e aprender e repercutir aquilo que a pessoa falou. Não há nenhum problema. Agora, é importante você verificar se o que ele falou está certo. Sim. Porque às vezes soa bonito, mas não está certo. Sim. E segundo, não se apropriar como se fosse seu. Se foi alguém que falou, decreta a pessoa. Como eu ouvi um irmão falar, às vezes você não lembra o nome, eu ouvi um pregador famoso, né, outro dia falando numa pregação isso, mas não tome a verdade para você, por quê? Se você pegar crente que gosta de ter explicação das coisas, aquilo que você falou não ficar claro, a pessoa, depois que você descer, fala: irmão, me explica isso daí que eu não entendi direito. Como é que funciona isso? Se você só pegou a frase do cara, não entendeu o conceito que está ali por trás. Porque se você não for investigar, não for estudar o que foi dito, você não vai entender o conceito que está por trás do que o irmão falou. Que, às vezes, para a igreja onde o irmão falou, aquilo fica muito claro, porque no contexto daquela igreja, aquele assunto já é tratado, não é a primeira vez que se fala. Então, ficou claro para aquela igreja. Mas aí eu copio, pura e simplesmente, e falo na minha. A minha igreja voa naquilo ali. Aí, daqui a pouco, um irmão vai... Cara, não entendi nada que você quis dizer com aquilo. Me explica. Eu não vou ter capacidade. Nós temos que ser como os bereanos, né? Ouvir e para a palavra... Exatamente. Né? Agora, uma outra coisa que você falou, que é importante a gente pontuar, talvez, eu não vou dizer pior, porque heresia é um mal, né? Mas talvez pior até em alguns contextos do que a heresia, é o mal que é causado às pessoas. Vidas são afetadas com a minha má compreensão, com o meu mau entendimento, com posturas que eu adoto sem ter compreendido direito o que eu estou falando. Orientações, porque o pastor Antônio Carlos fala uma coisa que eu acho muito bacana e eu creio muito nisso. Ele fala: a profecia acontece no culto quando o povo de Deus sai instruído diante das suas demandas. Então, às vezes, eu tenho uma decisão muito importante para ser tomada. Aí eu vou para o culto com aquilo na mente. Aí o pregador vai, usa um texto fora do contexto como pretexto e me instrui a tomar a decisão errada. Porque eu creio que o pregador pregando lá é Deus falando. Então Deus me falou, então é isso. Então eu vou me separar dela mesmo. Eu vou dar uma coça no meu filho, dependendo da forma, dependendo da instrução que eu receber. Não, eu vou fazer esse negócio. Então, decisões são tomadas com base... muitas decisões são tomadas com base na fala, na orientação daquele que tem a autoridade, que tem a figura da autoridade. A questão, quando eu falei em questão de heresia, porque aconteceu algo semelhante na igreja que eu congrego. E o que aconteceu? Há um tempo atrás eu tinha ministrado sobre Josué. E nisso veio um pastor convidado, né, para pregar nesse domingo. E o pastor foi falar que Josué era um homem preguiçoso. Né? Então, essa questão, quando eu ouvi isso, a igreja toda me olhou. E o pastor ficou com a cara vermelha lá no púlpito. Né? Então, essa questão de heresia, quando ele lá em cima, ele falou heresia.
que Josué nunca foi preguiçoso. Josué era um homem temente a Deus, era um homem obediente ao Moisés, à liderança dele. Né? E houve essa questão na igreja. Agora vamos pontuar uma coisa, nós estamos num ambiente de aprendizado, uma coisa que é muito importante. O que é uma heresia e o que é um erro? Essa questão. Qual é a diferença para você? Ali houve realmente um erro. Porque há uma diferença, entendeu? Heresia são quando você pega distintivos da fé, doutrinas fundamentais da fé e as nega, por exemplo. Sim. Você nega a Trindade. É uma heresia. Porque a partir do momento que você nega aquilo ali, você caminha para um outro tipo de fé. Já não é mais o cristianismo, então é uma heresia. Né? Você está caminhando para outro ensino, outra fé, outra comunhão. Você nega a divindade de Cristo. Você está indo para outra fé, porque o cristianismo ortodoxo, conservador, protestante, evangélico, tem como pedra fundamental a dupla natureza de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Então, negar isso é heresia que gera outra fé. A fé daqueles que não creem em Jesus como Deus-homem não é o cristianismo, gerou outra religião. É por isso que a gente chama... Porque o testemunho de Jeová é herético. Não é por erros doutrinários, porque erros doutrinários todos têm. É porque eles negam doutrinas fundamentais, que são basilares da nossa fé. Divindade de Cristo, a Trindade. Não é por erro doutrinário, entendeu? Erros doutrinários, vamos pensar aqui. Tem gente que crê que a igreja vai passar na tribulação, o outro diz que não. Um dos dois está errado. Mas nenhum dos dois está cometendo uma heresia. Uns creem que o milênio é literal, outros creem que o milênio não é literal, é figurado. Uns creem, não, vai ter um período de 1000 anos que Cristo vai descer, vai sentar no trono de Davi e vai governar por 1000 anos com os salvos. Outros dizem, não, esse período de 1000 anos não significa exatamente 1000 anos, é mais uma era, um período que a gente não pode mensurar. Um dos dois está errado. Mas nenhum dos dois muda o sentido de quê? O que é fundamental na volta de Cristo? Todos devem crer que Cristo voltará. Se você diz que não vai voltar, é outra fé. Segundo, crê na ressurreição. Todos ressuscitarão naquele grande dia. Todos comparecerão diante do grande trono. Então, essas são pedras que haverá novos céus e nova terra. Então, são doutrinas fundamentais que, ao negar uma delas, você está indo para outra fé. Isso é heresia. Isso é herético. Isso gera outra religião. Isso é anátema. Isso é anátema, porque vai para outra religião. Como, por exemplo, o Paulo fala lá no contexto de Gálatas, ele está falando, cara, vocês estão negando a suficiência da obra de Cristo. Vocês estão dizendo que Cristo sozinho não fez o que era preciso, que para que a pessoa seja salva é precisa também guardar os ritos e costumes da lei de Moisés. Então, isso é anátema, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para todo aquele que crê. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, não depende de guardar dias santos e festas. Está entendendo? Aquilo que descaracteriza a fé que confessamos, ela é uma heresia. Agora, erros acontecem, como eu já ouvi, por exemplo, você falou de Josué. Por quê? Aí você se sentiu, né? Tipo assim, pô, Josué é um dos heróis, cara. Como que o cara vai chamar Josué de preguiçoso? Mas tem um velhinho na Bíblia que é injustiçado por 9 entre 10 pregadores.
Eli. Ele. Quantas vezes você, eu e todos que estão aqui já ouvimos os pregadores dizer que Eli não sabia educar os seus filhos? Que ele foi um péssimo exemplo de pai? Quantos de nós já ouvimos? Alguém aí já ouviu isso? O cachorro ouviu. Eu Mais já. alguém? Eu já também. Mais alguém, além da irmã? Já ouviu? De profeta velho, né, pastor? Eu já, pastor, diversas vezes. Diversas vezes. Mas, Também já ouvi. Diversas vezes. diversas vezes. Mas qual é a história de Eli? Eli foi, de fato, um mau pai? É isso que o texto bíblico conta? É isso que o texto bíblico conta? Que Eli foi um mau pai? O que o texto bíblico fala de Eli? O que o texto bíblico fala de Eli? Está lá, ó, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, olha a fala de Eli. Olha a fala de Eli. Vamos ler. Capítulo 2, a partir do verso 22. Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isso? Eu tenho ouvido de todo o povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Aí, no verso 25, parte B, está escrito o quê? Mas eles não ouviram a voz do Pai, pois o Senhor queria matá-los. Que diremos nós acerca dessas coisas? Hã? Que silêncio barulhento é esse, gente? Hein? Meus irmãos, falem comigo, não me deixem só. Eu tenho medo de escuro. Vocês estão me ouvindo? Porque eu preciso ter um eco de vocês, porque senão às vezes eu penso que caiu a conexão, como vocês falaram, está falhando. Muito bom, tá muito bom. Tá. Tá muito bom. Agora, vamos comparar Eli com outro velhinho, só que esse é herói. Se Eli foi um péssimo pai, esse velhinho que é o herói também foi. Ó, 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andavam no caminho dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram, foram encontrar-se com Samuel em Ramá. Eles disseram: tu já está velho e seus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar como todas as nações. E aí, os filhos de Samuel? Qual a diferença dos filhos de Samuel para os filhos de Eli? Segue o barco. Isso que a gente fez agora é para a gente ter na mente que a gente não pode estar com ideia fixa nas frases, nas afirmações que o pregador faz, sentenciou, fulano é isso, fulano é aquilo, eu vou olhar. Eu preciso olhar para ver se é. Eu preciso entender se é mesmo. Pô, Josué é preguiçoso? Como assim que Josué é preguiçoso? Por quê? Meu irmão, fala para mim. Ah, porque o Senhor falou. O Senhor falou? Falou onde? Está escrito aonde? Ah, Deus te deu fresquinho. Isso não vale. Deus te deu, te vale. Não tem como verificar. Fico dito pelo não dito. Mas o que a Bíblia fala é que Josué e Caleb eram servos fiéis do Senhor e pau para toda a obra. É o que a Bíblia fala deles. Então, o Senhor pode falar que um anjo do céu te disse que Josué era preguiçoso. Mas é só outro evangelho.
Tá bom, meus irmãos? Seguimos? Amém. Nós falamos do contexto teológico, agora nós... Antecedentes históricos culturais. A interpretação de um texto deve harmonizar-se com a situação histórica e cultural do livro. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: eu não posso chegar a uma conclusão do livro desconectada daquilo que o livro trata. Daquilo que o livro trata. Então, por exemplo, eu não posso pegar um evento que tenha acontecido na peregrinação do deserto, vamos pensar aqui numa ceia, na Páscoa, e falar, não, aqui está falando da ceia do Senhor. Como assim? Não, eu posso aplicar, talvez eu possa aplicar como na ceia do Senhor, mas aqui não está falando da ceia do Senhor, porque nesse livro aqui não existe a ideia da ceia do Senhor, aqui é a celebração da Páscoa. A ceia do Senhor é instituída na nova aliança. Aqui é Páscoa. Podemos ter princípios e valores aplicáveis à ceia do Senhor, mas o significado do texto aqui nunca será a ceia do Senhor, porque aqui não existia. Não existia na mente do autor a ideia da ceia do Senhor. Então eu não posso atribuir isso ao autor. A situação histórica e cultural do livro não permite eu atribuir a ele esse significado. É o que a gente fala, às vezes, de anacronismo, porque eu estou aqui no tempo, na presente era, olho lá para o Antigo Testamento, para o livro do Gênesis, né, há 6, 7 mil anos atrás, e quero atribuir significado no livro do Gênesis de coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, sem considerar a interpretação do texto. Consulta as fontes é um outro princípio. Temos muitas barreiras a serem superadas no esforço interpretativo. Nos seria impossível encurtar o distanciamento de toda ordem sem nos valer das fontes secundárias. O que estamos dizendo com isso aqui, meus irmãos? Eu preciso me valer de recursos preparados por outros irmãos. Comentários bíblicos, dicionários bíblicos, livros que falem sobre cultura, sobre os tempos bíblicos, atlas. Eu preciso me valer dessas ferramentas. Eu não vou a Jerusalém fazer estudo geográfico para interpretar um texto. Alguém já foi lá e preparou livros de geografia e atlas para que eu faça isso. Para encurtar essas distâncias. Eu não estou lá, mas já tem pés que foram e me trouxeram o resultado desse trabalho. É lógico que eu preciso ter discernimento e instrução para escolher fontes confiáveis, né? Porque fonte tem 1 milhão delas, agora precisamos de fontes confiáveis. Ainda falando de princípios gerais, nós tem um livro que já saiu de publicação, talvez vocês encontrem o PDF dele, que é muito legal, é um livro muito simples, e ele tem princípio de interpretação da Bíblia, do Walter Henriques, o Princípios da Interpretação da Bíblia. Ele relaciona 24 regras ou leis de interpretação que ele agrupa, ele divide em 4 categorias. Princípios gerais de interpretação, que são os princípios que se referem a qualquer texto, a gente já falou mais ou menos disso. Princípios gramaticais de interpretação, a gente vai falar muito disso ainda nos próximos encontros, né? E que tratam diretamente do texto. Os princípios gramaticais são aquilo que a gente vai lidar diretamente com o texto como texto. Nesse momento de fazer a análise gramatical do texto, a gente esquece que está falando da Bíblia. Como assim, irmão? A gente esquece que está falando da Bíblia, porque a gente vai entender gramática, significado da palavra, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, né? O que aquela proposição está fazendo ali? Nós estávamos mortos, nosso delito pecado. Mas Deus, o que esse mais significa? O que é isso? Qual é o valor que tem isso? Qual é o significado desse mais? Então, a gente vai analisar a palavra, o termo, o significado dele e a sua função na frase. O que esse verbo, nesse tempo, está transmitindo? Então, por exemplo, vamos pensar na grande comissão que tem grande discussão com relação ao tempo verbal. Está lá,
Ide por todo canto e pregar o evangelho a toda criatura. Alguns vão falar, não é ide, é indo. Ah, não é na voz, não é no imperativo. Vá por todo canto, é indo. Se você for, passe, aproveite o embalo e faça. Há uma discussão. Se eu entendo que aquilo é um verbo na voz ativa, um imperativo, eu vou entender que o texto está dando uma ordem. Se eu entendo que aquilo ali é um gerúndio, é indo, já não é uma ordem, é uma recomendação. Ó, você vai na casa da sua mãe, indo lá, ou você vai em Niterói amanhã? Vou. Se você indo em Niterói, você passa em tal lugar assim para mim? Eu não estou mandando você ir a Niterói. Eu estou pedindo, caso você vá a Niterói, você aproveite e faça isso para mim. Então, o tempo verbal ali vai determinar se há uma ordem expressa, vá por todo canto, prega o evangelho, faça discípulo de todas as nações, ou se há uma recomendação, olha só, se você for em algum canto, aproveita o embalo. Muda o sentido. Então, essa interpretação gramatical, ela vai tratar disso. Olha, se o verbo estiver nessa coisa, o texto significa isso e isso. Agora, se o verbo estiver na voz tal, no tempo tal, no modo tal, na pessoa tal, ele muda. Assusta, eu sei, assusta. Né? Pensar que eu tenho que pensar em verbo, substantivo, sujeito, predicado, preposição, assusta. Mas o Senhor escolheu nos dar um livro, e livro é escrito. Escrita, toda ela tem gramática. E se tem gramática, eu preciso compreender ela. Princípios históricos e culturais é um outro grupo que o Hennis usa, a gente já falou dele, são os que tratam do substrato, do pano de fundo, do contexto em que os livros foram escritos. E fornecem elementos para a reconstrução do plano de fundo, ou como os chiques dizem, o background, ou Sitzleben, né? Mas é pano de fundo. Princípios teológicos de interpretação são os princípios que tratam da formação da doutrina cristã. São, por necessidade, regras amplas, pois a doutrina tem que levar em consideração tudo que a Bíblia diz sobre o assunto em questão. Conclusão desse material aqui que a gente está tratando. A dupla natureza da Bíblia provoca um distanciamento temporal e espiritual que precisa ser transposto para que possamos chegar à sua mensagem. Porém, isso não nos isenta de buscar compreender de maneira mais exata e completa a revelação que Deus fez de si mesmo. E nisto, o uso consciente de princípios de interpretação compatíveis com a natureza das Escrituras é de inestimável valor. O distanciamento temporal, espiritual, todos os distanciamentos que nós falamos aqui, eles existem, são verdadeiros e são obstáculos. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de buscar compreender da maneira mais exata possível a palavra de Deus. E aí, meus irmãos? Perguntas? É ou pergunta ou prova. Ou tem pergunta, ou tem comentário, ou tem prova. Então, a gente vai usar o restante do tempo que vamos fazer uma prova valendo nota, entendeu? Não é putz, não, porque senão aí... Preciso. Meu Deus. Ainda bem que meus alunos de didática cristã não estão assistindo essa aula. Sabia? Porque aos meus alunos de didática cristã, eu falo que o professor precisa despertar nos alunos a curiosidade, inquietá-los de maneira que eles perguntem, de que eles, né, questionem. Professor, que é muita coisa assim para pensar. Estou meditando o que o senhor falou. Estou pensando aqui na responsabilidade que a gente tem também. E quando a gente começa a entrar, conhecer, entender mais, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, Sim. Pensando mesmo em tudo que você falou e ensinou. A quem muito é dado, muito é cobrado, né?
eu vou ler um texto aqui para vocês, entendeu? Não temam, é Jesus falando, então é tranquilo, né? É calmo, sereno e tranquilo sempre. Jesus falando é coisa boa demais. Vamos abrir aqui em João 15, para não ficar só nas minhas palavras. Jesus falando acerca, né, dos perseguidores, dos opositores. Jesus fala assim, ó, a partir do verso 18. Mas eu não vou ler essa parte. Verso 18. Jesus está falando ali dos que rejeitam a ele, rejeitam a palavra. Aí, verso 22, Jesus fala assim, ó: se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa para o pecado deles. Repetindo, João 15, 22. Jesus fala: se eu não viesse e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa para o pecado deles. Mais à frente, no 24, ele fala, ó: se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como não fiz a nenhum outro, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e ao meu Pai. O que Jesus está falando ali? Ó, eles não tinham ouvido de mim, eu não tinha vindo, eles não sabiam dessa responsabilidade, né? Parafraseando o nosso evento aqui. Se vocês não tivessem ouvido, não soubessem que a demanda para interpretar, ensinar e compartilhar o evangelho é essa, vocês não teriam culpa. Mas agora, já que isso lhes foi dito, vocês não têm mais desculpa. Como diria minha mãe, chupa essa manga, meu irmão. Rapadura é doce, mas é dura. Então, é como um amigo, alguns alunos nas aulas de hermenêutica da graduação falam: eu não prego mais, eu não falo mais, acabou. Eu só vou ficar sentado lá lendo, eu não quero ter culpa nesse negócio. Vai dar vontade de desistir mesmo, hein? É justo, professor. É justo, é justo. Quem que quer ter? E é justo. É justo. É muito difícil, meus irmãos. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês ouvirem, assistirem a hora que vocês tiverem tempo, que é da Escola de Pregadores, e é um vídeo de um pastor muito polêmico. É um homem inteligentíssimo, mas ele enveredou por um caminho que, infelizmente, mas é um homem muito conhecedor, muito sábio, e ele tem um curso na igreja dele, que é a Escola de Pregadores, e ele, na aula introdutória de hermenêutica, ele conversando ali com os alunos e tal, falando da importância disso, daquilo outro, blá. Aí ele fala, né, falando de alunos que entram no seminário para pegar sua diploma, que entram com as suas ideias fixas e não permitem-se ser ensinados, e que depois do tempo do seminário voltam lá e estão fazendo a mesma coisa que faziam antes de entrar no seminário. Aí ele diz que conta uma história assim: Deus me defenda de uma das minhas filhas ser pastoreada por um desses homens. Porque é o destino delas, é a vida delas que está em mão. Então, quando a gente, né, como ministro do Senhor que somos, em todo o contexto, né, eu sempre falo isso, se você tem dúvida de quem você é em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5 diz que nós somos ministros da reconciliação. Então, como ministros do Senhor de uma reconciliação, como ministro que ministramos as coisas santas, como ministro que apontamos o novo e vivo caminho, nós temos responsabilidade sobre as vidas que ministramos. E esse peso tem que estar diante de nós. Me dá um minuto só para eu pegar um negócio aqui. Deixa eu pausar aqui a gravação, para não ficar no mudo. Enquanto isso, vocês pensam em pergunta para eu voltar. Não vou levar só um minuto mesmo. Esse livrinho aqui é do Sugel Michelin, né? Um guia para pregação expositiva. O nome do livro é
Da parte de Deus e na presença de Deus. Esse aqui é um livro de homilética, né? Ele não é um livro de hermenêutica. Mas esse livro aqui, a introdução desse livro... Desculpa, vocês não estão ouvindo nada. Desculpa, eu estava falando sem um fone. Vocês estavam me ouvindo? Então, esse livro aqui, a introdução dele foi um choque para a minha vida. Quer dizer, o cara falou alguma coisa nova para você? Não. Não, mas eu nunca tinha pensado do jeito que ele falou. Eu vou compartilhar com vocês, esperando que provoquem em vocês o mesmo que provocou em mim. E esse eu não gosto de, como diz, fazer uma paráfrase, não. Eu gosto de ler. É bem pequeno o texto. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ouçam com atenção aqui o que eu vou ler. Ó. Imagine a cena. Você está em um auditório e alguém está fazendo um discurso sobre um tema que você conhece bem. O expositor não sabe que você está ali nas últimas fileiras. E, de repente, menciona o seu nome. Ele está citando algo que você disse em uma conferência alguns dias antes desse evento. Se antes você estava até um pouco distraído, agora você concentra toda a sua atenção no que o expositor está dizendo. É difícil reconhecer, mas a verdade é que você até se sente importante, porque você está sendo citado. Mas a sua reação inicial começa a desvanecer. Você começa a desanimar. Quando você percebe que essa pessoa está tirando uma frase do contexto aqui, distorcendo outras ali. De modo que, no final, ele parece dizer coisas que você não disse. Você não sabe se o orador está mal intencionado ao fazer isso ou se o faz por ignorância. Mas, francamente, você começa a ficar irritado. Agora você tem que fazer um verdadeiro exercício de paciência e aguardar até o final da conferência para se aproximar dele e pedir-lhe uma explicação e, se possível, uma retratação do que ele falou. Agora imagine outra cena. É você quem está diante do auditório pregando sobre uma passagem das Escrituras. E o Senhor está sentado na primeira fileira, escutando com atenção. De que forma essa realidade impactaria o seu ministério de pregação? A verdade é que, exceto pelo fato de estar sentado na primeira fileira, essa não é uma mera ilustração. O Senhor está presente a cada domingo na igreja, escutando a sua pregação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, que os ministros do evangelho falam da parte de Deus e na presença de Deus. Que grande privilégio, que grande responsabilidade. Tremendo. Sabe, é o que eu estou falando. Ele não falou nenhuma novidade. Está escrito lá em 2 Coríntios, que nós ministramos da parte de Deus na presença de Deus. Muito Mas forte, muito forte. Eu comecei, a toda vez que eu ia para o púlpito da igreja, ou para a classe, seja que for qualquer momento que eu ia falar, que eu vou falar, eu comecei a ter isso na minha mente. Deus está aqui me olhando, me vendo dizer, assim diz o Senhor, sem que ele nunca tenha dito isso. E há um peso sobre aquele que diz isso, né? Porque o Senhor mesmo fala, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, fica maior ainda. sem que ele tenha dito. Então, isso deve despertar em nós um senso de responsabilidade tremendo. Tremendo, Pastor, tremendo. Oi, minha irmã. Pastor, Oi, pode falar. é muito interessante essa fala, né, do Senhor, né? Porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor, que eu subo no púlpito para poder ministrar a palavra do Senhor, eu me sinto assim com uma grande responsabilidade, né? E também um temor muito grande, né? Você não está subindo em qualquer lugar, né? Você está ali com uma grande responsabilidade para poder falar com vidas, né? Que vai estar ouvindo
atenta àquilo que você vai falar. E é muito interessante. Essa aula de hoje está sendo muito interessante para mim. Estou aprendendo muita coisa para a minha vida espiritual, né? E eu sempre coloco isso nas minhas ministrações, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Estar diante do Senhor ali pregando para vidas, e até mesmo Deus está ali, né, observando a gente. Isso é interessante o que a senhora falou, porque é o seguinte, eu duvido que poucos, quando estão diante da igreja, falando, ministrando a palavra, não tenham temor ao Senhor. Eu duvido de poucos. Mas o desafio é que o quê? É que esse temor ele seja demonstrado nos momentos, nos dias, nas semanas que antecede o momento da fala. Porque às vezes a pessoa tem muito temor quando está lá diante da igreja, mas esse temor não foi expressado ao longo da caminhada até chegar no púlpito, no preparo dedicado, zeloso, entendeu? Chega lá na hora do Senhor, tem misericórdia, Senhor, o Senhor sabe que eu nada sei, que se o Senhor não me der, nada vou poder fazer. E a gente sabe disso tudo, e eu não duvido que a pessoa está falando com sinceridade de coração isso. É verdade. E isso é verdade mesmo que você tenha se preparado muito, porque se o Senhor não quiser que você faça, não vai adiantar nada você ter se preparado. É verdade. No entanto, o processo até chegar lá o momento de compartilhar com o povo não foi seguido, na maioria dos casos, por esse temor. Desde o processo de escolha do texto, a preparação, o exame, a comparação. Nesse processo, especialmente, tem que se ter esse temor. Eu estou falando, eu vou me colocar lá como porta-voz de Deus. De Deus, é verdade. É uma responsabilidade muito grande. Quem participou de formatura, assim, de alguma coisa, colação de grau, sendo o representante de turma ou orador da turma, cara, você vê que a pessoa entra em desespero, eu vou ser o orador da turma, eu não sei o quê. E dias preparando um discurso, e um desespero me ajuda, e dá para um ler, e manda para outro, e não sei o quê. Porque a preocupação, eu vou ser o representante, vai ficar eternizado aquela minha fala ali na formatura. Agora pense se a gente, quando fosse estar falando de Jesus, seja formalmente no púlpito ou em qualquer contexto, tivesse no nosso coração esse sentimento. Essa pode ser a última oportunidade da pessoa ouvir algo da parte de Deus. Talvez ela não tenha outra oportunidade. Esse senso de urgência, entendeu? Essa é a última oportunidade. Então, eu estou me preparando para falar com a igreja daqui a um mês, mas essa oportunidade que eu vou ter lá pode ser a última oportunidade de alguns que estão lá de ouvir a palavra vindo da parte de Deus. Em professor, tendo a mentalidade formada, né, sendo transformada nesse sentido, nos leva a ter esse cuidado, sim, e a cada aula, assim, quanto mais a gente ouve e aprende, mais isso é gerado, porque realmente grande é a responsabilidade. Acho que cada oportunidade a gente já começa a parar, analisar mais, sabe, e pensar assim, gente, pode ser realmente a última oportunidade que vidas possam estar ali ouvindo a palavra do Senhor. Muito forte mesmo. Você já, em algumas situações nossas do cotidiano, né, quantas situações, seja recado em trabalho, algum recado que alguém anotou, algum recado que você deu, você já viu como é frustrante para você passa um recado, seja esposa ou filho, às vezes você deixa um recado com seu filho, quando sua mãe chegar, você fala com ela que eu fui fazer isso, e talvez demore. Aí quando você chega, a esposa ou o marido está cara, você estava onde? Está fazendo o quê? Eu falei, não, fulano só falou que você... Caramba, eu tive a preocupação, eu chamei ele... Quantas vezes a gente já ficou frustrado por ter entregue uma mensagem, né, a alguém, um recado
para uma coisa importante, seja no trabalho, seja na família, seja nas nossas relações de maneira geral, e depois você descobre que a mensagem não foi entregue do jeito que você falou, e que não ter sido entregue dessa forma gerou um problema, às vezes, para você, gerou um constrangimento, gerou uma dificuldade que poderia ter sido evitada, e quando não, gerou um problema. Então, nós não temos a mensagem. Nós somos portadores de uma mensagem. Então, a semelhança do correio, quando vem me entregar uma mensagem, eu quero que a mensagem chegue aqui de acordo com o que o remetente colocou lá. Eu não quero que o cara do correio altere essa mensagem, esse produto, que mude a embalagem de presente que foi comprada pela pessoa que está me enviando um presente e comprou uma embalagem. Aí chega lá no correio, alguém achou a embalagem... essa embalagem é desproporcional, um negocinho pequenininho, vão trocar, embala de novo. Não! Ele é portador de uma mensagem e ele traz essa mensagem e entrega essa mensagem. Essa é a missão dele, entregar essa mensagem. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós não temos a mensagem. Nós somos portadores da mensagem. Ainda que Deus tenha nos comissionado a ser aquele que interpreta e conduz o irmão na aplicação dessa mensagem. A mensagem não é nossa. A mensagem é a mensagem de Deus. Entendeu? Então, quanto mais nós nos esforçamos para encontrar a verdade do texto, mais seguro a gente vai se sentir para dizer, assim diz o Senhor, porque eu sou o portador do recado dele. Eu sou o portador da mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor falou isso. Eu tenho certeza que o Senhor quer ensinar isso à igreja. Eu tenho certeza. Eu posso falar. Então, é uma grande responsabilidade. O que estamos falando aqui não é para te congelar, te paralisar diante da sua vocação, do chamado à responsabilidade. Mas é entendendo que vocês não estão num curso à toa. Vocês estão num curso enviados por Deus, porque nós entendemos no Betel Brasileiro que todos que chegam ao nosso seminário são frutos da oração que fazemos, pedindo que o Senhor nos envie os seus servos, os seus vocacionados, para preparar, para retornar para a missão dele. Então, nós entendemos que vocês foram enviados aqui por Deus. Então, o que está sendo aprendido, o que está sendo demonstrado, ele, antes de paralisá-lo, ele tem que servir de ponto de partida para um aperfeiçoamento, para uma conscientização de que, não, eu preciso mais. Eu preciso mais esforço, eu preciso me dedicar por mais tempo, eu preciso mais. Então, ter isso em mente. Beleza? Algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Professor. Oi, Débora. Mediante isso tudo, eu sempre tive muita dificuldade de quando alguém falava que foi convidado para pregar, assim, no mesmo dia. Eu sempre achei isso estranho, porque até para a gente preparar alguma coisa na escola, a gente precisava de mais tempo. Como é que para pregar a pessoa vai preparar um negócio assim em horas? E conforme a gente está estudando, a gente vê que não é isso. Você tem que se preparar, tem que fazer uma pesquisa. Assim, por isso que você ouve umas coisas assim, totalmente erradas no púlpito. A pessoa não teve tempo de preparar. Não teve tempo de fazer uma pesquisa. Tem algumas coisas envolvidas nisso aí, né? A primeira é o seguinte: alguns acham que realmente não precisam de preparo. Alguns acham que não precisam de preparo. Eu tive brigas homéricas com o meu antigo pastor na congregação onde eu servia por causa disso. A última vez ele falou, cara, não me chame para pregar dessa forma. Eu até falei com ele, eu me lembro que disse, pastor, se o senhor me chamar, eu sempre vou ter alguma coisa para falar da igreja. Isso é fato, porque eu sou um leitor da Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu trabalho com a Bíblia. Eu vou ter algo para falar. Mas é diferente de quando o senhor fala comigo, no mês que vem vai ter o aniversário de não sei o quê, você prega para a gente. É diferente.
É diferente. Ah, Deus pode usar a minha pregação despreparada? Lógico, ele é Deus, é evento, lógico. Né? Ele não precisa de mim para fazer o que ele tem que fazer. Todavia, aquilo que ele nos comissionou a fazer tem que ser bem feito. Do melhor possível dentro daquilo que eu posso fazer. E Deus faz aquilo que só ele pode fazer. A parte dele é garantida. Eu tenho que garantir a minha. A dele é garantida. Então, esse é um problema, porque muitos acham que não precisa. Agora, existe uma outra coisa que, às vezes, os alunos perguntam: pastor, professor, quanto tempo o senhor leva para fazer um sermão? Eu falo: depende, cara. Você está falando o quê? De fazer um esboço? Às vezes eu faço um esboço em 30 minutos. Agora, o sermão ele já foi feito há muito tempo. Por que o sermão foi feito há todo tempo? Porque o sermão ele nasce da minha vida devocional, da minha relação com Deus, minha relação com a Bíblia e minha relação com o mundo. Então, vocês eventualmente aí recebem alguns videozinhos meus, eu estou pensando a realidade que eu estou inserido, estou lendo as escrituras, e as escrituras, o sermão vai brotando. Aí a gente às vezes pega um pontinho ali, faz um videozinho, faz uma coisa. O sermão vai brotando, ele brota de uma relação constante com o Deus e com a palavra dele. Então, quando você tem uma vida devocional, de constância, e para além da vida devocional, você é uma pessoa que, dentro do possível, está sempre estudando um texto, porque a gente vai falar disso nas outras aulas, que são métodos de estudo. O estudo devocional, isso daí todo mundo tem que fazer e pronto. Isso aí é intrínseco à vida do crente. O crente tem vida de devoção. E a vida de devoção ela se expressa no seu cotidiano e em momentos reservados para adoração, culto ao Senhor. Momentos diários. Então, tá. Existe esse momento de devoção diária e existe o momento em que você... eu estou lendo devocionalmente o livro de Eclesiastes. E eu estou estudando o livro de Atos. Eu estou estudando, vendo nuances, coisas que mudam, consulto um comentário, vejo outro. Então, existe situações diferentes. Então, com isso, nós vamos estar, em alguma medida, sempre habilitado a falar da palavra do Senhor, porque nós precisamos falar da palavra do Senhor o tempo todo. A gente não sabe quando será preciso, de maneira informal, falar da razão da nossa fé, seja num contexto da faculdade, seja no trabalho. Às vezes você precisa aconselhar, e é aconselhamento bíblico. Crente dá aconselhamento bíblico, não é citando Bíblia, é aconselhamento bíblico. Crente não cita a Bíblia para não crente, porque não crente, Bíblia é o livro, não é Bíblia. Mas a vida do crente impregnada por uma vida devocional, o amigo dele de trabalho não crente está com problema no casamento, as palavras dele vai estar embebida da vida de piedade e devoção que ele tem. Ele não vai precisar citar Salmo, ele não vai precisar chegar pro não crente dizer, a Bíblia, Deus odeia o divórcio. Não está nem aí, ele não é crente. Pô. Tem crente que não está nem aí, que dirá o não crente. Então, não adianta você ler para falar, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, interessa para o não crente. Então, você tem que estar familiarizado com essas coisas de maneira tal que você consegue conversar com o seu companheiro de trabalho não crente, problemas de casamento, problema de educação de filho, problema de saúde, você biblicamente vai falar com ele sem usar a Bíblia. Como isso que vai acontecer? Se você não tem vida com Deus, você não tem vida devocional. Não vai acontecer. Você vai falar, vai lá na minha igreja, vamos lá. Aí você conversa com o meu pastor, porque você nunca vai ser alguém pronto para isso. E isso é negar a ordem de Deus para nós, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, aconselhai uns aos outros. Ele não fala, pastor, aconselha, ele fala para os crentes, aconselhai uns aos outros, instruí-vos uns aos outros. Então, nós temos esse dever da nossa fé, de estar habilitado para instruir, para aconselhar. Então, isso é fruto de constância em vida devocional, em vida de meditação e estudo da palavra de Deus. Com isso, tendo isso, você, mesmo quando surpreendido,
você ainda vai ter substância. Você pode não ter uma pesquisa arqueológica de contexto geográfico, não trazer muitas informações contextuais na hora de fazer a sua introdução, mas você vai ter conteúdo bíblico para compartilhar naquele momento. Aí vai fazer uma mensagem mais curta ali. Se você normalmente prega 40 minutos, vai pregar 20 ali, tal, mas você vai ter constância, porque a Bíblia faz parte da sua vida. A Bíblia não é um evento que acontece quando você é convidado para pregar, para dirigir. Ela é a parte da sua vida. Então, é um problema que começa com alguns achando que não precisa de preparo para isso. Mas é um problema que pode ser minimizado por aqueles que se dedicam, que amam e vivem a palavra de Deus. Acerca do John Bunyan, né? John Bunyan é um escritor muito famoso, né? Ele é autor da obra O Peregrino, né? Que quem não leu, mas provavelmente viu o filme O Peregrino. Acerca de John Bunyan, dizia-se que ele era um homem tão impregnado de Bíblia que o Spurgeon fala dele: fúrio, e o seu sangue será biblino. Spurgeon dizia: se você cortar a carne dele, o sangue dele é Bíblia. Porque ele transpirava as Escrituras. Transpirava as Escrituras. Então, é mais do que citar versos. Era uma vida regada, permeada de que no seu falar acontecia aquilo que Paulo fala, né? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Não quer dizer que ele abria a Bíblia no salmo e falava: o Senhor é meu pastor. Mas a fala dele era uma fala de quem é um devoto do Senhor, de quem vive diante do Senhor e no Senhor. Então, Débora, isso é um problema, sim. Vocês, por exemplo, estão ali no processo de uma igreja, né, sendo reorganizada, né, que afaste de vocês essa prática de pegar pregador de surpresa, porque vocês podem estar privando, né, não estou dizendo que é o caso, mas quando isso acontece, você pode estar privando. Tá, a Luciene falou que está com um eco muito grande. Deixa eu tentar aproximar mais aqui. Eu tenho um fone muito bom, mas ele eu não ouço, vocês só me ouvem. Mas como eu tento, né, com muito esforço, fazer com que vocês falem também, aí eu não gosto de usá-lo. Então, esse exercício, esse hábito de, do nada, chamar alguém para pregar, às vezes você priva a pessoa de ter um banquete. Entendeu? É um banquete. É diferente, por exemplo, uma visita fala que vai na sua casa no domingo, ela vai encontrar um almoço. A visita chega domingo e buzina na sua casa meio-dia, ela vai encontrar outro. É outra situação. Então, na mesma forma, se você prepara um estudo para a igreja no meio de semana, você leva um mês preparando esse estudo, a igreja vai receber um estudo. O pastor chega ali para você: pô, dá para você dar o estudo hoje? A igreja vai ter outro estudo. É um outro nível de estudo. Beleza? Nós temos... A nossa aula vai até 21h30 ou até 22, gente? O horário oficial? Hein? Alguém pode me dizer? 22. Então... Taca-lhe pau nesse barquinho. Alguém tem mais alguma coisa a comentar, meus irmãos? Então, vou compartilhar uma tela aqui. Não? Então, vamos lá. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, vamos lá. Falar mais um pouquinho de princípios, porque nós precisamos internalizá-los. Como a gente disse já lá no outro slide, o Walter Henrichs, ele relaciona 24 leis em 4 categorias: princípios gerais, princípios gramaticais, princípios históricos e culturais, escrever e culturais, e princípios teológicos. Dentro desses princípios gerais, nós temos aqui, ó, considere o primeiro princípio, regra número 1. Considere que a Bíblia tem toda a autoridade, como está escrito lá
em 2 Timóteo, né? Que toda a escritura é divinamente inspirada. Se ela é divinamente inspirada, ela tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Então, não é o pastor que tem autoridade, não é a minha liderança que tem autoridade, não é o apóstolo, não sei das quantas, que tem autoridade. É a Bíblia que tem toda a autoridade em questões de fé e prática. Se a minha liderança, arrogando a sua autoridade, ignora a Bíblia, ela não é uma liderança segundo Deus. Ela não é uma liderança segundo Deus, porque a liderança segundo Deus, ela vai... Calma aí, tem alguém aqui me passando a mensagem? Deixa eu ver se eu... Entendi, a irmã falou que vai... Ok. Meus irmãos, o som como está aí para vocês, gente? Porque a irmã falou que está falhando muito aqui para ela. Está falhando muito aí para vocês? Pode ser a internet dela, que aqui tá, para mim tá normal. Para mim tá normal também, tá bom o som. Tá bom, então. Então a gente segue aqui, ela disse que vai sair e entrar de novo. Então, toda autoridade, então não é a Bíblia, né? Eu já falei isso para alguns pastores, quando congregava pastor, eu te obedeço até o senhor escapar da Bíblia. Escapou da Bíblia aí a Bíblia. Olha, a Bíblia é isso aqui, ó. Vamos voltar? Vamos voltar. Aí a gente volta. Porque a autoridade que o pastor é investido, que a liderança, pastor, bispo, seja lá quem for que esteja liderando, quem lhe confere é a palavra. Ele é um portador de autoridade. Ele não é em si mesmo a autoridade. Ele é imbuído de uma autoridade. Segunda regra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela é a sua intérprete. Foi aquele exercíciozinho que a gente fez a semana passada com a questão do véu, né? A Bíblia, cá Paulo explicando o uso do véu por Moisés lá no livro do Êxodo. A Bíblia é explicando a Bíblia, e a Bíblia é a principal intérprete. E isso nos leva a uma outra afirmação. Toda vez que eu chego à conclusão de um texto, cheguei, beleza, fiz o exercício, segui os passos, cheguei à interpretação, cheguei à conclusão do significado correto. Eu preciso verificar se essa conclusão que eu cheguei, ela não contradiz a nenhum ensino da Bíblia. Porque se a minha conclusão é um ensino contraditório à Bíblia, a algum aspecto da Bíblia, eu tenho que parar e refazer tudo de novo, porque a Bíblia não se contradiz. Então, eu não posso chegar a uma conclusão que contradiga a Bíblia. Terceira regra, dentro das regras gerais. A fé salvadora e o Espírito Santo são indispensáveis para a compreensão das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Como a gente já falou aqui em outra oportunidade, a Bíblia é um livro, sim, que tem gramática, tem cultura, tem isso, tem aquilo, mas a Bíblia é um livro espiritual. E a menos que você seja espiritual, ou seja, tenha nascido da água e do Espírito, você não entenderá a Bíblia como palavra de Deus, nem nas suas nuances especiais. Você vai entender a gramática, você vai entender grego, você vai entender hebraico, latim. Mas você não vai passar dessa superfície. Aquele distanciamento que há entre você e Deus, ele não pode ser superado por regras gramaticais, contextuais, geográficas. O distanciamento do homem e Deus, ele é minimizado somente através da fé salvadora e da habitação do Espírito Santo. Por isso que eu falei, a gente falando do aconselhamento, eu não posso aconselhar incrédulos com a palavra de Deus, porque ele não tem capacidade de reconhecê-la como tal. Não se trata de querer, ele não tem capacidade, porque essa capacidade ela é atribuída por Deus e ela acontece através da habitação do Espírito Santo. Então, não é que ele não quer, como a gente às vezes vem frustrado de evangelização, fulano não quer nada com Jesus. Meu filho, ele não tem capacidade para crer, porque a fé salvadora é uma obra de Deus através do Espírito Santo no nosso coração. Oi, quem falou?
Quem falou? Ninguém falou? Então a gente segue. Beleza? Então a gente tem que evitar estar aconselhando ou cobrando de incrédulos posições segundo a Bíblia. Porque segundo a Bíblia para ele é a mesma coisa que segundo a Datafolha, segundo o Jornal Globo, segundo a revista tal, é a mesma coisa. Quarto, interprete a experiência. Isso é um desafio. Interprete a experiência à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência. O que eu vivo, o que eu experimento na minha relação com Deus, ele deve ser examinado à luz das Escrituras. Não é a minha experiência que diz o que a Bíblia é. É a Bíblia que diz o que é a minha experiência. Se é de Deus, se é de diabo, se é confusão, se é sonho, né, se eu estou delirando. A Bíblia que diz o que é que aconteceu comigo. Não é eu que digo a Bíblia o que ela é. A Bíblia diz o que é a minha experiência. A minha experiência ela não é regra de fé para ninguém. O que eu vivo como pastor, professor, bispo, apóstolo, né? Seja o que for, ele não pode ser regra para outro crente. Ainda que a minha experiência tenha serventia na hora de aconselhar, na hora de conversar, de instruir, mas não é faça o que eu faço, é faça o que a Bíblia ensina que tem que fazer. Porque na minha experiência, não pode ser o caminho que você segue. Você segue a Bíblia. Você segue Jesus. Então, a minha experiência vai me ajudar a tornar claro para você como seguir a Jesus. Não seguir a minha experiência. Beleza? Exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. O que vocês entendem disso daí? Pode falar. César, Marciano, Débora, Robson, Tatiane. Alguém pode falar sobre esse ponto, sobre essa regra 5? Alguma coisa? O que você entende por ela? Olá, gente. Fala. Vocês entendem alguma coisa. A gente está aqui para tentar conduzir um entendimento correto. Né? Caso o entendimento de vocês esteja errado, mas não quer dizer que esteja. Alguém, por favor? Pastor. Eu vou ler aqui. Oi, pode falar. Pode falar, irmão, depois eu falo. Olá, minha irmã, pode falar. Aí, agora ninguém falou. Então, fala você, meu irmão. O 5, né? O Isso. exemplo só tem autoridade quando amparados por uma ordem. A gente obedeceu o pastor quando o pastor está pregando e a gente prestar atenção no que ele está pregando e a gente saber filtrar o que ele está pregando e a gente exercer o que ele tem pregado, tem falado. Não é bem isso que essa regra aqui trata. Aqui, nós estamos falando, vamos contextualizando, nós estamos falando de princípios de interpretação do texto. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que um exemplo bíblico, ele só vai ter autoridade para a minha vida quando ele está amparado por uma ordem. Então, por exemplo, Jesus, quando ele celebra a ceia, o que ele faz? Façam isso em memória de mim. Tem uma ordem. Então, nós seguimos esse exemplo porque foi seguida uma ordem. Mas, por exemplo, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, chutando o pau da barraca, literalmente, abrindo...
vem depois daquele evento, ele vem dizendo, façam isso em memória de mim? Entendi. Até a parte que ele diz do ir e pregar o evangelho, né? Exatamente. Também. Então, tem uma ordem. Tem uma ordem. Então, o exemplo bíblico, ele só tem autoridade quando vem uma ordem expressa. Vá e faça assim. Como Jesus fala com o fariseu, né, nos momentos que antecede a parábola do samaritano. Como você interpreta a lei? Ele, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo... Aí ele, vá e faça assim. Opa, tem uma ordem. Vá amar a Deus, vá amar o seu próximo. Tem uma ordem. Então, se o exemplo bíblico não vem seguido de uma ordem, ele não tem autoridade. Eu vou fazer isso porque Davi fez. Não, calma aí. Davi dançou e depois veio uma ordem, tu dança pelado também. Não tem uma ordem para eu dançar pelado com roupa de baixo. Tem uma ordem. Aquilo é um evento, uma narrativa descrevendo, né? É uma das coisas que é importante, né? Quando vocês vão comprar livro de hermenêutica, com certeza, em nome de Jesus, eu creio, eu profetizo isso na vida de vocês, que vocês vão se apegar a um livro de hermenêutica, e vocês vão verificar isso. Texto narrativo e textos prescritivos e texto descritivo. Texto prescritivo, como o próprio nome diz, é um texto que prescreve uma conduta, ou seja, ele vai estar com uma ordem, uma orientação específica para cumprir. O texto descritivo, ele vai estar narrando um fato. Então, a gente falou aqui do livro de Ruth. O livro está ali contando a história, né, de Ruth, Noemi, Boaz, a família. Aí, agora eu vou aconselhar uma menina que quer casar, eu vou falar, você quer casar com quem? Você já tem o seu partido em vista? Tem. Então, você vai fazer o seguinte, você vai sorrateiramente no meio da noite, você bota uma roupinha bonita, veste sua melhor roupa, entra pelo quarto dele ali pela janela, sem que ninguém veja, deita na cama. Ué? Não, mas esse foi o conselho que a Santa Noemi deu para Santa Ruth. Ué? Como assim, gente? É verdade. É atenção mesmo. Entendeu? É uma descrição. Ali está contando uma história que aconteceu, que tem princípios a serem obedecidos, mas práticas que não devem ser repetidas. Então, um exemplo bíblico ele só tem autoridade quando amparados por uma ordem. Se não tem uma ordem imediatamente após, não está mandando eu fazer. Está ali descrevendo, contando uma história, entendeu? Contando uma história, mostrando o que aconteceu, como que aquele povo se relacionava com Deus, quais eram as reações do povo, e há princípios a serem obtidos ali. Mas não tem ali, faça assim como Davi, faça assim como Daniel, faça assim como... Faça assim, faça... Não tem. Né? Para alguns, a Bíblia é o livro de faça ou não faça, só que você não acha isso na Bíblia, quando você lê a Bíblia toda. Onde está o faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça? Não tem, não é um livro de faça ou não faça, a Bíblia. Não obstante ser um livro de regra e da prática, ele não é um livro que está lá, começando em Gênesis, regra número 1, aí chegando lá no final do Antigo Testamento, regra 2355, e chegando no Apocalipse, regra 4000. Não é um livro disso. E nós precisamos entender isso quando a gente se relaciona com a Escritura. Há uma ordem a ser cumprida? Há um exemplo a ser observado? Né? Quando a gente estiver estudando a parte a disciplina de MEB, Métodos de Estudo da Bíblia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Beleza? O propósito da Escritura, isso é fundamental. Nenhum de nós devemos estudar a Bíblia para ficar conhecedor de Bíblia. Pura e simplesmente. Conhecer, aprender, viver. Tem na revistinha de escola dominical? Conhecer, aprender, viver. Não tem lá os 3 tópicos. O objetivo dessa lição, conhecer isso, 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 isso. Aprender que isso, 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 isso. Fazer isso, isso, isso. O objetivo do conhecimento de Deus e da sua palavra é ser transformado por ela. Tem uma frase que eu acho presunçoso, mas, na verdade, é uma frase que eu
cunhei, que eu repito, com a palavra de Deus são as mãos do oleiro a moldar o vaso e a conformá-lo à forma perfeita que é Jesus Cristo. Nós somos moldados pela palavra de Deus. Então, não é só conhecimento, é ser burilado, né? Assim como o afinador de prata afina a prata, é ser burilado por Deus através da sua palavra. A mão de Deus a tocar na nossa vida é a sua palavra. Ele vai nos amassando, nos moldando e nos conformando, como diz o texto, a imagem, a estatura do varão perfeito, a imagem do seu filho. Então, o nosso propósito é ser liberto da vida que tínhamos e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mais 3 princípios gerais de interpretação. Todo cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Porém, com uma ressalva: livre exame, sim, livre interpretação, não. É muito interessante, os católicos romanos, eles acusam a igreja protestante e a reforma protestante de ter dividido a igreja, que ao conceder acesso, né, ao militar pelo acesso de todo crente à palavra de Deus, ele liberou que cada um interprete por causa a seu bel prazer. Só que isso não é uma verdade, né? Isso é uma desonestidade histórica que a gente diz. Porque uma das coisas que os reformadores defendiam era o livre exame, todos devem examinar, mas a interpretação ela não é livre. Ela é baseada em princípios desenvolvidos e absorvidos pela igreja ao longo da história. Então, eles não liam as escrituras, vamos dizer assim, interpretavam livremente. Eles olhavam para a história, como os pais da igreja interpretou, como Paulo interpretou esse texto do Antigo Testamento, como Pedro entendeu esse texto. E então, não era uma interpretação livre. O exame é livre, todos devem examinar, mas a interpretação ela é guardada por parâmetros, por regras a serem obedecidas. Regra número 8, muito importante, muito importante, muito importante. A história da igreja é importante, mas não é decisiva para a interpretação nas Escrituras. Estudar a história da igreja é subir nos ombros do gigante para olhar mais longe do que podemos com os nossos olhos. Isso é lindo. E é verdade. A gente sobe nos ombros de gigante, de homens e mulheres que Deus capacitou de forma admirável e que nos legaram estudos, nos legaram ensinamentos valiosíssimos. Mas estes, a exemplo de nós, não são inerrantes. Então, a história da igreja registra muitos acertos, muitos frutos para a nossa vida. Mas essa mesma história registra muitos erros, muitos desacertos, muitas contradições. Uma fala clássica de Lutero, quando, diante dos seus inquiridores, que exigiam que ele se retratasse, ele diz o seguinte, ele fala: de modo algum eu ferirei a minha consciência, a menos que o testemunho das Escrituras me convençam, porque papas e concílios falharam, falham e falharão. Então, a tradição é boa, mas a tradição não é inerrante. As tradições nas denominações são boas, mas a regra é a Bíblia. Beleza? Seguindo a 9ª, as promessas de Deus na Bíblia estão disponíveis ao Espírito Santo para aplicá-las a favor de todos os crentes de todas as gerações. Isso é um problema. Pode ser um problema. Por quê? Todas as promessas da Bíblia estão disponíveis a várias gerações, mas nem todas elas são aplicadas da mesma forma. Então, por exemplo, a promessa dada ao povo de Deus de uma terra que mana leite e mel,
é verdadeira e está disponível a todos, sendo que o descanso terreno, cujo Josué foi aquele que introduziu o povo na terra de Canaã, Josué, como um tipo de Cristo, sinalizava para a verdade maior, uma pátria celestial, cujo quem introduz o seu povo nela é Cristo Jesus. O Josué perfeito. Então, a promessa de uma terra de descanso, de uma terra onde não vai haver necessidade, ou seja, porque ela mana leite e mel, ela é verdadeira e é válida ainda hoje. Só que a aplicação dela é outra. Aquela era sombra do perfeito que haveria de vir, que é o descanso eterno. Como diz o autor hebreu, o descanso dado por Josué era um descanso provisório, porque ele é sombra do descanso definitivo que Jesus dará àqueles que forem à pátria celestial com ele. Posso ouvir um glória? Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Ouvi até alguém falar em línguas, hein? Ouvi até alguém falar em línguas. Vamos lá. Caminhando para o fim, princípios gramaticais de interpretação, esses a gente não vai esmiuçar aqui, é só uma definição, são os que tratam do texto propriamente dito, a gente já falou lá atrás, é só um review, estabelecem as regras básicas para o entendimento das palavras e sentenças da passagem em estudo. As escrituras devem ser interpretadas em consonância com as regras básicas de gramática. Como eu falei, né? Verbo, predicado, sujeito, adjetivo, substantivo, incluindo questões de sintaxe e estilos literários. Não é fácil, não. Princípios históricos e culturais de interpretação são os que tratam do substrato, do contexto que os livros da Bíblia foram escritos. As situações políticas, econômicas e culturais são importantes na consideração do aspecto histórico do seu estudo da palavra. Por último, e não menos importante, princípios teológicos de interpretação. São os que tratam da formação da doutrina cristã. Desempenham um papel de profunda relevância na obra de dar forma àquele corpo de crenças que você chama suas convicções. São, por necessidade, regras amplas, pois a doutrina tem que levar em consideração tudo que a Bíblia diz sobre determinado assunto. E terminamos a apresentação. Bem na hora, faltando 9 minutos. Tranquilo, meus irmãos? Sem agonias de alma, sem crise. Como diziam no quartel, se não há dúvida, há dívida. Certo, Luciane? Certo, pastor. Muito ensinamento. Estou aqui, nossa, aprendendo muita coisa. Eu vou estar passando para vocês já uma tabelinha. Deixa eu interromper aqui.